Olá, então vamos começar a nossa aula de raciocínio lógico entrando agora em tabela verdade. Bom, em primeiro lugar, vamos lá para o nosso slide. Nós temos lá, tabela verdade. Dados os valores verdade das partículas, ó, percebam, valores verdade. Opa, tô sem a minha canetinha aqui. Valores verdade. Isso quer dizer que o valor verdade de alguma coisa pode ser verdadeiro, como pode ser falso. Das partículas componentes. Então, dados os valores verdades das partículas componentes. Vamos dar uma olhadinha disso aqui na lousa. Então, eu tenho lá uma partícula simples P, tenho lá uma partícula simples Q. Dados os valores verdade dessas partículas, então, por exemplo, eu digo que essa partícula aqui é falsa e digo que essa outra partícula aqui é verdadeira. Tranquilo? E quero saber o que é esta proposição inteira. Eu sei que apenas P é falso e sei que apenas Q é verdadeiro. E tudo junto é o quê? É verdadeiro ou tudo junto é falso? Ora, isso depende de quem estará unindo essas duas partículas. Voltando lá para o slide, então nós dependemos dos valores verdade das partículas componentes e também dependemos do conectivo que está unindo a antecedente à consequente. Então, voltando lá para a lousa, nós temos aqui a antecedente, temos a consequente, e aqui entre elas vamos ter um conectivo, que são aqueles conectivos lá que nós vimos nas estruturas fundamentais, que podem ser o quê? E eu espero, é claro, que vocês já tenham se agarrado naquela coisa lá para quando eu estiver falando aqui tecnicamente, aí entre aspas, né, vamos dizer, sobre lógica, você já vá habituando o ouvido, né? Conjunção, mas peraí, eu decorei como chapeuzinho, tem chapeuzinho nenhum, né? Então, ó, dependendo de quem vai aqui no meio, que são aqueles conectivos lá que vocês já devem ter estudado lá nas estruturas fundamentais, vamos ter um resultado diferente para a validação da proposição composta. Então, aqui no meio pode estar quem? Pode estar lá a conjunção, a disjunção exclusiva, a condicional ou a bicondicional. Tranquilo? Então vamos lá, vou colocar aqui o conectivo de conjunção. Não vamos falar nisso ainda, é só para explicar como é que funciona a tabela verdade. Coloquei lá o conectivo de conjunção. A partir deste momento, eu já sei o valor verdade da minha antecedente, né? À esquerda do conectivo, que é falso, já sei o valor verdade da minha consequente, à direita do conectivo, já sei o valor verdade dela, que é verdadeiro. E já sei quem é que está unindo os dois. Ainda não sabemos qual é o comportamento que esta proposição composta aqui terá, porque ainda não vimos as tabelas verdade. Então vamos entender primeiro como é que ela funciona, depois nós vamos lá montar essas tabelas verdade. Como é que ela vai funcionar? Esse é falso, esse é verdadeiro. E esse aqui do meio, que é o conectivo, vai me dar o valor verdade da composta. Volta lá no slide. Temos lá, a tabela verdade apresentará as possibilidades de validações da proposição composta. Então voltando aqui, o que diz o nosso slide que você tem aí, é claro, para ler, reler, olhar, reolhar e assim vai, né? No nosso slide está dizendo que, dados os valores verdade das partículas, foram dados, falso e verdadeiro. Às vezes nem precisa isso, mas para frente a gente vai ver. E dependendo do conectivo que está unindo as duas, a tabela verdade vai nos dizer se esta proposição composta é ou verdadeira ou falsa. Uma das duas ela tem que ser. Tranquilo? Então, para caracterizar, para validar uma proposição composta, eu preciso saber
Em primeiro lugar, quem é o conectivo dessa composta? O conectivo da composta, que nós já vimos aí em aulas passadas, como identificar, lembram? Fechando os parênteses e coisa e tal, é que vai me dizer qual é o comportamento dessa tabela verdade, dessa proposição composta, em relação à sua tabela verdade. Se eu não tiver o conectivo, não tem jeito. Segundo lugar, tenho que saber quem é a proposição antecedente, quem é a proposição consequente. Já aprendemos a identificar isso daí também. E aí, identificado antecedente e consequente, eu preciso saber, então, quem é que e qual é que é o valor verdade desse antecedente e desse consequente. Aí eu vou lá na tabela verdade, que já vai estar dentro da cabeça, claro, na data da prova, né, no dia da prova. Tabela verdade já está lá na minha cabeça e eu vou fazer o quê? Bom, vamos ver. O antecedente, falso. O consequente, verdadeiro. Quem está unindo os dois, conjunção. Vou lá na tabela verdade. E a estrutura de tabela verdade para conjunção falso verdadeiro, eu lembro que me dá uma proposição falsa. Por enquanto, você ainda não lembra disso, porque ainda não vimos. Estamos apenas, em primeiro lugar, entendendo como é que vai funcionar essa estrutura. Tranquilo? Agora, se eu tiver lá uma proposição assim, ó, P e Q, se P e Q ou R. Se P e Q não, né? Porque não é uma condicional. P e Q ou R. Ora, eu tenho aí uma proposição composta. Essa é uma proposição composta por disjunção. Então, é essa disjunção que eu vou ter que procurar lá dentro da cabeça, no dia da prova, a tabela verdade. Para que essa tabela verdade me dê o comportamento dessa proposição. Tranquilo? O antecedente é composto. Então, se eu já tiver o valor verdade do antecedente, tá tudo certo. Se eu não tiver o valor verdade do antecedente, mas tiver o valor verdade das partículas, digamos lá, verdadeiro, falso, em primeiro lugar, eu vou ter que validar esta proposição composta, que é antecedente, acompanha, prega o olho, olha lá, que é antecedente de toda esta composta, para poder lembrar lá na tabela verdade qual é o comportamento. Na tabela verdade só vai ter isso, ó, PQ, PQ, PQ. Mas esse P da tabela verdade, nós não podemos julgá-lo como uma partícula simples. Pode até ser que seja, mas nem sempre é. O P da tabela verdade é o antecedente da proposição composta que nós estamos julgando. E o Q da tabela verdade é o consequente, né, da proposição composta que nós estamos lá trabalhando para validar. Percebam que ele pode ter antecedente consequente simples, mas pode ter antecedente consequente que não são simples. Antecedente composto, consequente simples, ou vice-versa, ou os dois compostos, como nós vamos ver aí, vários exercícios com estruturas enormes. E aí, estando entendido essa ideia da validação, o resto é decoreba de tabela verdade. Tranquilão? Então aqui, por exemplo, neste exemplo aqui, ó, nós já vimos que na conjunção é falso. Vamos ver isso em detalhe. Então vou validar antecedente. Falso. E o exercício lá me diz que esse R aqui também é falso, né? Então eu tenho aqui uma proposição composta P e Q ou R de antecedente, ó, acompanha aqui a caneta, ó lá, prega o olho, de antecedente falso e consequente falso. Vou lá na cabeça, tabela verdade da disjunção. Quando o antecedente é falso e o consequente também é falso, o que acontece na disjunção? Disjunção também é falsa. Vamos ver isso daí em detalhes aí em cada uma das tabelas verdade. Tranquilão? Então vamos lá compreender isso na tabela verdade, que está aí no seu slide. Né?
Nesse slide aí você tem todas as tabelas verdade de todos os conectivos que nós vamos trabalhar. Então você tem aí a conjunção, tem aí a disjunção X, que é disjunção exclusiva, tem a condicional e a bicondicional. Então essas tabelas verdade que vocês têm aí no slide, todas elas estão aí para você dar uma decorada no que acontece em cada uma das estruturas em relação às proposições compostas. Isso aí, aqui dentro do seu slide, é para você decorar mesmo. Agora, voltando aqui para a lousa, além de decorar, você tem que entender, não é isso? Você tem que entender para quê? Ora, entendido, fica muito mais fácil de você lembrar o que você decorou. E mesmo porque muitas vezes você consegue sair por conceito sem ter que montar uma linha que seja de tabela verdade. Tranquilão? Então nós vamos ver aqui na lousa cada uma dessas estruturas que você tem aí no slide, vamos entender o porquê que elas acontecem. Primeira delas que vocês têm lá é a estrutura da conjunção. Então, dentro da estrutura da conjunção, nós vamos ter aí a conjunção entre P e Q. Lembrando, esse P da tabela verdade é o antecedente da nossa proposição composta e esse Q da tabela verdade é o consequente da nossa tabela verdade. Tranquilão? Que pode ser antecedente consequente simples ou não. Montando a tabela verdade, temos lá então duas partículas, antecedente e consequente, que é P e Q. Tranquilo? Já vimos aí em aulas anteriores como montar a tabela. Então temos aí 4 linhas. 2 verdadeiros, 2 falsos. A partir da segunda coluna, intercala pela metade da anterior. Então temos lá um verdadeiro e um falso para cada linha. E aí colocamos a coluna do julgamento, ou seja, a coluna da validação da proposição composta. Por que eu vivo dizendo validação da composta via tabela verdade? Porque a simples não dá. Se disser para validar via tabela verdade, você já sabe que tem que ser proposição composta, que tem que ter antecedente e consequente. Então, como é que essa proposição composta da conjunção vai se comportar dentro da tabela verdade? Ora, se eu tenho aqui P e Q, vamos imaginar uma sentença dentro da linguagem coloquial. Pedro foi à praia e José foi ao cinema. Quando é que isso é verdade? Eu digo para alguém, olha, o Pedro foi à praia e o José foi ao cinema. Ora, quando é que eu vou estar dizendo a verdade? Quando é que essa proposição composta será verdadeira? Se eu estiver mentindo em uma delas, como eu estou fazendo uma conjunção de ideias, é claro que toda a minha ideia vai ser falsa. Se eu estiver mentindo nas duas, é óbvio que vai ser mais falso ainda, né? É brincadeirinha, porque em lógica não tem esse negócio de mais falso ou menos falso, né? Só será verdadeira, então, uma conjunção quando tudo que eu disser for verdadeiro. Então, eu só tenho casos de verdadeiro dentro da conjunção quando os dois forem verdadeiros. Se um deles for falso, a minha conjunção já será falsa. Então, todos os outros casos da minha tabela da conjunção será caso para falso. Perceba, Pedro, né, foi à praia e José foi ao cinema, foi o que eu disse aqui em cima. Pedro foi à praia e José foi ao cinema. Pedro foi à praia, é verdade. José foi ao cinema, é verdade. Portanto, tudo que eu disse é uma verdade, portanto, a proposição composta será verdadeira. Mas se eu verificar no exercício que a minha antecedente, Pedro foi à praia, é verdadeira, ele foi mesmo, mas que a consequente, José foi ao cinema, não é verdadeiro, porque o José não foi ao cinema, é falso,
Então, tudo que eu falei passa a ser considerado falso. Tomem cuidado com uma coisa. A antecedente continua sendo verdadeira. Afinal de contas, o Pedro foi à praia. Tranquilo? O que se torna falso é a ideia de sentido completo de toda a proposição composta que eu disse. Pedro foi à praia e José foi ao cinema é uma proposição falsa porque a consequente é falsa. Então, dentro da conjunção, fica extremamente simples você trabalhar pelo falso. Não é isso? Para que ela seja verdadeira, as duas têm que ser verdadeiras. Portanto, para que ela seja falsa, basta que uma delas seja falsa. Se uma delas for falsa, uma delas quem? Antecedente ou consequente, seja simples ou seja composta. Se uma delas for falsa, a conjunção já será falsa. Tranquilão? Uma delas falsa, conjunção falsa. Segunda lá que nós temos é a disjunção. Então vamos fazer aqui a disjunção entre antecedente P e consequente Q. Montando a tabela, vamos ter lá P, Q. Verdadeiro, verdadeiro, falso e falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. E aqui a coluna da validação. P e Q. P ou Q. Mudou tudo, né? Percebam que as partículas vão continuar as mesmas, né? Tem um P aqui meio fraco, né? As partículas vão continuar as mesmas. Pedro foi à praia, José foi ao cinema. Mas quem está unindo as duas agora não é mais a partícula de conjunção. Portanto, a proposição já não é mais composta por conjunção, e sim composta por disjunção. O comportamento desse conectivo é diferente do comportamento do conectivo anterior. De imediato, um cuidado. Já vi em vários lugares dizendo que disjunção é o inverso lógico da conjunção. Isso está totalmente errado. Não é pouco errado, está totalmente errado. A disjunção não é inverso lógico de conjunção. Então, em primeiro lugar, já guarda isso. Se estiver dizendo que a disjunção é inverso lógico de conjunção, já marca lá, errado e está acabado. Tranquilo? Bom, na disjunção, qual vai ser o comportamento? Ora, eu digo lá, Pedro foi à praia ou José foi ao cinema. Cuidado para não confundir com a disjunção exclusiva, que é o ou. Olha como muda. Ou Pedro foi à praia ou José foi ao cinema. E a outra, Pedro foi à praia ou José foi ao cinema. Então, uma é inclusiva e outra é exclusiva. Cuidado com isso, essa aqui é inclusiva. Pode os dois? Pode, sem problema algum. Então, se pode os dois, sempre que as duas forem verdadeiras na disjunção, teremos um caso de verdadeiro. Tranquilo? Agora, Pedro foi à praia ou José foi ao cinema. Se eu disser que o José não foi ao cinema, a disjunção já será falsa? Não. Mas já será então verdadeira? Também não. Cuidado também com isso. Pedro foi à praia ou José foi ao cinema. Acaba perturbando a paciência, né? De tanto que eu falo, mas tenha certeza. Isso entra na cabeça, você não erra nunca mais a coisa se ficar entendido, né? Pedro foi, lá vou eu de novo, Pedro foi à praia ou José foi ao cinema. O que você tem aí? Eu digo que José não foi ao cinema. Já será falso? Não. Então já será verdadeiro, não tem outro caso? Também não. Eu preciso saber o que está acontecendo com o Pedro, com a minha antecedente. Se o José não foi ao cinema, mas o Pedro foi à praia, que é esse segundo caso aqui, ó, a minha disjunção também será verdadeira. Tranquilo? O mesmo vai acontecer se o Pedro não for à praia, ó lá, acompanha,
e o José for ao cinema, também será verdadeiro. Ah, então aqui na nossa disjunção, nós só temos um caso de falso. É quando eu estiver mentindo, tanto na antecedente quanto na consequente. É o único caso de falso da disjunção. Acredito eu que seja por isso que acabam colocando lá que a disjunção é inverso lógico da conjunção, né? Aqui são 3 falsos e um verdadeiro, aqui são 3 verdadeiros e um falso, né? Mas isso está errado, dizer que um é inverso lógico do outro. Para que seja inverso lógico, quando eu nego um, eu tenho que criar o seu inverso lógico. Se eu nego o verdadeiro, eu tenho que criar o falso. Tranquilo? Então, na primeira linha aqui, ó, na conjunção, eu tenho um verdadeiro. Se eu negar e a disjunção fosse o inverso lógico, teria que ter na primeira linha o quê? Um falso. Vamos lá. Opa, tem um verdadeiro. Então, uma não é inverso lógico da outra. Tranquilão? Aqui na conjunção, só para arredondar a ideia, mais fácil de trabalhar pelo falso. Se uma delas, antecedente e consequente, for falsa, a conjunção já será falsa. E aqui na disjunção, mais fácil de trabalhar pelo verdadeiro. Por quê? Porque se uma delas, antecedente e consequente, for verdadeira, a disjunção já será verdadeira, né? Associa então, ó, conjunção, trabalha pelo falso, disjunção, trabalha pelo verdadeiro. E o que é esse trabalho? Verifica, né? Uma falsa já é falsa, não tem jeito de ser verdadeira. Aqui, uma verdadeira já é verdadeira, não tem jeito mais da disjunção ser falsa. Tranquilão? Se agarra nessas duas tabelas. Próximo bloquinho, próxima aula, continuamos com tabela verdade. Até lá!